Olá, pessoal do oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e continuando aqui falando sobre as figuras de linguagem, que são recursos expressivos, né? Que são empregados nos textos. Para quê? Para gerar efeitos no texto, né? Ele amplia, pretende passar o que não seria possível, né? E as figuras de linguagem, nós observamos essa presença em textos literários, certo? Então, na aula passada, nós estudamos quais foram as figuras de linguagem que nós estudamos. Vocês lembram? Nós estudamos a elipse, nós estudamos a metáfora, nós estudamos a aliteração e a comparação. E hoje nós vamos dar continuidade a essas figuras de linguagem, tá? Perceber como é que elas são usadas e reconhecê-las no texto e em atividades que possivelmente vocês irão resolver, tá certo? Então, as figuras de linguagem, elas vão falar do sentido conotativo, né? Do sentido figurado das palavras, tá? Elas vão estar presentes com essa intenção. E esse recurso, ele pode dar efeito de exagero, pode dar efeito de ausência, de similaridade, pode alterar a construção das sentenças e aí por diante. Certo? Nós temos aqui outra figura de linguagem chamada de gradação. O que é uma gradação? Como é que ela ocorre? Então, a gradação ocorre quando se utiliza uma sequência de palavras que intensificam uma ideia. Está muito frio, congelando uma temperatura glacial. Então, a gradação é uma sequência de palavras, né, que tem o mesmo contexto, né, que intensifica a mesma ideia. No caso, frio, congelando e uma temperatura glacial, ela tem a mesma ideia, que é sobre algo muito frio. Então, isso é uma gradação, né? É a sequência de palavras que intensificam a mesma ideia. Aqui, ó. Só lembrando que a cegonha me trouxe, decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena, que eu não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas eu não lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Então, perceba onde é que há a gradação aí, né? Nessa sequência, né, de paradas que ela fez no país até chegar ao Brasil. Então, ela parou em Orly, ela parou em Dakar, né? Depois veio para o Rio. Então, nós percebemos uma sequência, né, que tem relação à mesma ideia. São cidades, aliás, países, né? Desculpem, são países, né, nos quais ela passou. Então, nisso consiste a gradação. Na frase, temos a gradação descrita, né? No filme, temos a descrição do frio para intensificar a ideia de que a temperatura realmente está muito baixa. No caso, na frase aqui, quando ele fala, né? Quando tem escrito estava muito frio, congelando uma temperatura glacial. Então, é só para intensificar o quanto a temperatura estava baixa. Então, nós temos outra figura de linguagem que, no caso, é eufemismo. O que é o eufemismo, né? O eufemismo, ele trata de uma figura que ele vai atenuar, né, uma ideia tida como agressiva. Nós costumamos muito, né, falar no nosso linguajar popular, em nossas conversas, que alguém foi para perto do pai, para não dizer morreu, porque acha a palavra morrer um tanto quanto dura, um tanto quanto mais agressiva. Então, o eufemismo, ele vai tratar dessa pacificação, né? dessa atenuância, certo? Da palavra, para que ela se torne uma palavra mais, né, suave, uma palavra menos agressiva. Então, essa é a função da figura de linguagem eufemismo. Nós temos aqui, ó. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, para que a pessoa não seja chamada de fofoqueira, né, ela utilizou o termo biografias orais não autorizadas. Então, um termo, né, mais formal, né, para utilizar em relação a uma pessoa fofoqueira, tá?
Então, o eufemismo ocorre quando se utiliza de expressões para atenuar uma ideia tido como agressiva ou desagradável, como eu falei para vocês. Ela estava muito doente e acabou batendo as botas, né? Então, batendo as botas fazendo referência a morrer, né? É equivalente a morrer a fim de expressar um conceito de maneira mais atenuante, tá? Então, essa é a função do eufemismo, de atenuar, né, uma expressão. E aqui nós vamos ter antítese, né? Antítese fala de sentidos opostos, palavras com ideias opostas, né? Significados opostos. Aqui nós temos sim, senhora. Essa é a minha redação sobre dia e noite. Então perceba que um é oposto do outro, né? Dia e noite são opostos. O dia é quando a gente enxerga para onde vai. A noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar. Então, percebam aí que ela utilizou, né, duas palavras com sentidos opostos. Então, faz referência à figura de linguagem antítese. Então, quando você observar lá no poema, né, numa palavra, ou numa tirinha, ou no conto, palavras opostas, nós temos uma figura de linguagem chamada antítese. Então, a antítese dá-se quando se utiliza duas palavras ou ideias com significados opostos. Quem ama o feio, bonito lhe parece, que é um ditado popular, né? Que nós utilizamos, geralmente nossos pais utilizam, né? É mais utilizado com os nossos pais de geração anterior à nossa. Na frase, feio e bonito são ideias opostas, mas utilizadas em conjunto para expressar um pensamento, desse ditado popular. Se alguém ama uma pessoa considerada feia, tal pessoa será considerada bonita pelo ser que a ama. Então, a gente poderia fazer a interpretação desse ditado, né? Cada pessoa tem um gosto diferente. Então, se alguém para você é feio, mas para a pessoa que ama não é, né? Ela acha bonito. Por isso que ela ama. Então, pessoal, mais uma vez aqui finalizando, né? Mais um conjunto de figuras de linguagem. Vamos relembrar quantas nós estudamos. Nós estudamos a elipse, a metáfora, a comparação. Nós estudamos também, quem lembra? A aliteração. Estudamos também a gradação. Estudamos também o quê? Eufemismo. Estudamos o que também? Antítese, ok? Então, eu desafio vocês, né? Eu, vou assim sugerir que vocês façam um pequeno resumo, né, colocando da forma como vocês entenderam cada figura de linguagem. Faça um resumo, tá? Colocando o conceito de cada figura de linguagem, claro, de acordo com o que você aprendeu. Coloque suas palavras no seu resumo, para ver se você realmente fixou o conteúdo. Se não fixou, assista a aula novamente, certo? Resolve as atividades pertinentes ao assunto e a gente se encontra na próxima aula, ok? Um forte abraço virtual e até a próxima.